matemática e vamos falar sobre propriedades da potência. Você sabia? Existem situações em que nos deparamos com multiplicações ou divisões de potências de bases diferentes. Quando isso ocorre, devemos nos lembrar que qualquer número inteiro ou é primo ou é composto. Então, qualquer número inteiro ou ele é primo ou ele é composto por fatores primos e decompor todos a fatores primos. Primeiramente, a gente tem que saber o que é um número primo. Quem são os números primos? Os números primos são números naturais maiores do que 1, que possuem 2 divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Ou resumindo, ele está na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo. Exemplo, o 2, ele é um número primo, porque ele está na tabuada do 1 e do 2. O 3 também é número primo, porque ele é divisível por 1 e por 3. O 5 também é número primo, porque ele é divisível por 1 e só por 5. O 7 é primo, está na tabuada do 1 e do 7. O 6 não é primo, porque ele está na tabuada do 1, do 2, do 3 e do 6. Depois do 7, o 8 não é primo, o 9 também não, nem o 10. Então, a gente vai para o 11, porque é divisível por 1 e por 11. Depois eu tenho o 13, o 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 e assim sucessivamente. Esse primeiro exemplo, vocês podem consultar lá no caderno do aluno, no tema 1. O tema é o 1 e a atividade é a 5. Exemplo 1. Qual é o valor do produto das potências? A gente tem aqui 3 elevado ao quadrado vezes 12 elevado a menos 3 vezes 27 elevado a 1 vezes 2 elevado a 6. O que a gente vai fazer? A gente vai decompor em fatores primos. O 3 a gente viu que é primo, o 12 não é primo, nem o 27. Então, a gente vai decompor o 12 e vai decompor o 27. E o 2 é primo. Como que eu decomponho o 12? Vou colocar o 12 aqui e dividir ele pelos números primos. O 12 dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E eu vou dividir por 3, que é número primo, então dá 1. Então, o 12 é 2 vezes 2 vezes o 3. Agora, eu vou decompor o 27. 27. O 27 não dá para dividir por 2, porque ele é um número ímpar. Então, eu vou dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. O 9 também dá para dividir por 3, que dá o 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, o 27 vai ficar 3 vezes o 3 vezes o 3. Então, vamos lá. 3 elevado a 2 eu copio. E o 12? Não é esse número aqui? 2 vezes 2 vezes o 3. Então, aqui eu vou colocar 2 vezes 2 vezes o 3. Só que o 12 está elevado ao menos 3. E o 27? É 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes o 3 vezes o 3, elevado a 1, vezes 2 elevado a 6. Bom, agora, quantos 2 eu tenho aqui? 2 elevado a 2. Então, vou colocar 3 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes o 3. Menos 3. Quantos 3 eu tenho aqui? 3, né? Então, é a mesma coisa de 3 elevado a 3, que eleva a 1,
vezes 2 elevado a 6. Olha agora a propriedade. Expoente com expoente, eu tenho que multiplicar. Expoente com expoente, eu multiplico. Então, eu vou copiar o 3 elevado a 2. E 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, vai ficar 2 elevado a menos 6. Vezes. E aqui é 3 elevado a menos 3. 3 elevado a menos 3. E aqui, 3 vezes 1 é 3. E aqui, 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. Agora, a gente tem que simplificar. Se eu tenho menos 6 positivo com 6, menos 6 negativo com 6 positivo, eu quarto. Se eu tenho menos 3 negativo e 3 positivo, eu também corto. Então, aqui vai sobrar 3 elevado a 2. E quanto que é 3 elevado a 2? É 3 vezes o 3. E 3 vezes o 3 é o 9. Outro exemplo, eu tenho 4 elevado a 3 vezes 27 elevado a 2 vezes 32 elevado a menos 1 vezes o 2 vezes 9 elevado a 3. Esse 2, eu tenho um umzinho aqui. Então, o que eu vou ter que simplificar? Ou colocar em fatores primos? O 4, o 27, o 32 e o 9, porque um único número primo eu só tenho o 2. O 4, vamos colocar ele em fator primo. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, o 4 é a mesma coisa de 2 elevado a 2. E o 27? 27 não é um número par, então não dá para dividir por 2. Então, eu vou dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Quantos 3 eu tenho aqui? 3. Agora o 32. 32 simplificado. É um número par, então vou dividir por 2. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 32 é 2 elevado a 5. Agora, eu vou pegar o 9. Simplificar o 9 é número ímpar, não dá para dividir por 2. Então, eu vou dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1, 2, então fica 3 elevado a 2. Então, no lugar do 4, eu vou colocar 2 elevado a 2. Então, vai ser 2 elevado a 2, que eleva o 3. No lugar do 27, eu vou colocar 3 elevado a 3. Então, vai ficar 3 elevado a 3, que eleva o 2. No lugar do 32, eu vou colocar 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, que eleva ao menos 1. No lugar do 2, eu vou colocar 2 elevado a 1. E no lugar do 3, eu vou colocar 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, que eleva o 3. Propriedade, expoente com expoente, eu multiplico. Vou multiplicar esses expoentes. 2 vezes o 3 dá 6. 3 vezes o 2 dá 6. 5 vezes menos 1. Menos 5. 2 elevado a 1 é 2 elevado a 1. E 2 vezes o 3 dá 6. Então, vamos lá. Vamos colocar todos esses dois aqui junto. 2 elevado a 6, então é 6 menos 5. Quanto que é? 1. 1 mais 1 é 2, então fica 2 elevado a 2. E o 3?
Eu tenho 3 elevado a 6 e 3 elevado a 6. 6 mais 6 dá 12. Então, a simplificação desse é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 12. Exemplo 3, temos: qual é o valor do produto das potências? Eu tenho 10 elevado a 3, 25 elevado a menos 2, 20 elevado a menos 2, 2 elevado a 2 e 5 elevado a 3. Então, esses números aqui, o 10, o 25 e o 20, não são números primos. Então, eu vou fatorar em números primos. O 10, vou fatorar. Ele é um número par, então dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E o 5 é número primo, então eu vou dividir por 5. Então, dá 1. Então, vai ficar 2 vezes o 5. Agora, eu vou simplificar o 25. Fatorar ele. O 25 dá para dividir por 5, que é 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, no lugar do 25, eu vou colocar 5 elevado a 2. E no lugar do 20... é um número par, dá para dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Então, quantos 2 eu tenho? 2 elevado a 2. E 1, 5. Então, no lugar do 10, eu vou colocar 2 vezes o 5. 2 vezes o 5 elevado a 3. Vezes. Agora, eu vou mexer no 25. 25 vai ficar 5 elevado a 2. 5 elevado a 2, que elevo menos 2. E agora o 20. Vou escrever assim. 2 elevado a 2 vezes o 5 elevado a menos 2. E o 2 elevado a 2 e o 5 elevado a 3 eu vou copiar. Bom, o 3 eu vou ter que passar para o primeiro número e o segundo, porque são bases diferentes com o mesmo expoente. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 3 e 5 elevado a 3. E aqui, expoentes com expoente, eu multiplico. 2 vezes menos 2, menos 4. E esse 2 vai multiplicar com esse 2 e esse menos 2 vai ficar aqui. Então, vamos colocar 2 vezes menos 2, menos 4. Então, vai ficar 2 elevado a menos 4, vezes 5 elevado a menos 2. 2 elevado a 2 e 5 elevado a 3. Olha lá, tudo que ficou. Olha o que eu vou fazer. Eu vou juntar os 2 e eu vou juntar os 5. O 2, eu tenho esse e esse. Então, vamos juntar esse e esse. Vamos lá. 3 menos 4 menos 1. Menos 1 com mais 2 dá 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1. Agora, o 5. Eu vou juntar esse e esse. 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 com menos 2, menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Então, vai ficar 5 elevado a 0. E o 5? E o 2? Não é 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 é ele mesmo. E 5 elevado a 0? Todo número elevado a 0 é 1. 2 vezes 1 é 2. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.